Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na semana passada, por unanimidade, o registro de mais um partido. Chama-se Missão, ligado ao MBL, Movimento Brasil Livre. É o 30º partido do Brasil. Foram mais de 590 mil assinaturas colhidas em todas as regiões do país. A legenda pretende lançar pré-candidatos à presidência da República e aos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você concorda com a criação de mais partidos ou acha que já tem demais? Qual a sua opinião? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. São 5 horas e 29 minutos desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos a este Conversas Cruzadas. Está com aquela formatação diferente, mas eu já explico. Antes a gente vai dar uma olhadinha no fim de tarde aqui em Porto Alegre. Está meio que querendo fechar o tempo aqui na capital gaúcha, um dia quente, 28 graus agora, mas durante a tarde a temperatura chegou a 30 graus. Aqui na capital e região metropolitana. Bom, se inscreva no canal de GZH, estamos com 834 mil inscritos. Caso você não seja, faça ali a sua inscrição para poder acompanhar os nossos programas mais de perto, os programas aqui de GZH, os programas também da Gaúcha, que tem a transmissão em vídeo, e também para poder comentar no nosso chat. Aliás, o chat já está liberado para você mandar lá o seu recado, a sua mensagem, mas tem que estar inscrito. Faça sua inscrição aqui no nosso canal. E para ter mais uma opção de acompanhar o Conversas Cruzadas, depois que termina aqui essa transmissão ao vivo no site de GZH e no YouTube de GZH, você pode ouvir o programa depois no Spotify. Aí lá no Spotify procura por Conversas Cruzadas e aí segue o programa lá, segue, nos dê as 5 estrelinhas e aqui nessa transmissão no YouTube já dá o curtir aí também nessa transmissão que estamos fazendo aqui desse Conversas Cruzadas, falando sobre a ampliação do número de partidos políticos no Brasil. Bom, gente, é o seguinte, a bancada aqui por enquanto está só eu, né? Aqui, nesse lado aqui, pode deixar na grua aí, Stone, por gentileza. Aí, vai chegar em seguidinha a deputada Laura Cito, do PT. Ela é a participante que vai estar aqui no presencial, né? Tem o presencial e tem o online. E o nosso convidado online aqui é o Rafa Luz, que ele é um dos líderes do Missão, que é esse novo partido que foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, já se colocando também como pré-candidato a governador do Rio de Janeiro aí pelo Missão. Bom, a deputada está assistindo, está ali pelo celular enquanto está fazendo o deslocamento, está um pouco atrasada, mas já vai chegar acompanhando, a gente vai tocando o programa por aqui. Tem uma enquete, uma interativa para você votar, participa aqui com o seu voto, a partir dessa notícia, né, do Tribunal Superior Eleitoral, aprovando a criação de mais um partido, o Missão. Qual a sua opinião? Concordo, a legenda tem boas ideias, discordo, 30 partidos é demais. Essa é a pergunta que a gente está colocando ali. Nessa amostragem inicial aqui, com 47 votos aqui na arrancada do Conversas Cruzadas, 57% concordando, a legenda tem boas ideias, 43% discordando, 30 partidos é demais. Já tem muita mensagem chegando aqui. O pessoal do Missão está mobilizado, hein? Está mobilizado. Então corrigindo, é a missão, né? Não é missão, é a missão. É isso, né, Rafa? Seguidinha a gente faz a correção aqui, então. Aí estão falando do número aqui, que é o 14, o número do partido. O pessoal está bem mobilizado aqui e vi algumas críticas chegando também. Mas o Mate dizendo aqui, nosso futuro governador do Rio de Janeiro, para cima, bombeiro Rafa. O Rafa que é bombeiro. A gente pode falar um pouco mais também do histórico aí profissional do Rafa, que está se colocando aí como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. O Miruca, os políticos de hoje recebem live pix e superchat e ainda vendem curso de engenheiro de narrativas. Não entendi muito bem aqui. O Malacaio, boa tarde. É muito partido, muita, entre aspas, ideologia e um fundo eleitoral pesando no bolso de quem? Uma reforma é necessária, na minha opinião, mas o fundo deles é sagrado. E muita gente corrigindo aqui a missão, perdoe, é um partido muito novo ainda, estamos aprendendo aqui, então é a missão, tem um artigo ali, a missão, não é só missão. Mas então tá, enquanto não chega a deputada Laura Cito do PT, vamos falar com o Rafa, que é um dos líderes aí desse novo partido.
e vai nos contar aí um pouco qual é a ideologia, Rafa, ou qual é a linha de pensamento aí do partido A Missão, que vem aí de um histórico de relação com o MBL, né? Então muita gente se pergunta, o MBL virou um partido ou não? Enfim, nos deu uma explicação inicial, a deputada está acompanhando ali pelo celular e já vai participar aqui, mas vamos começar com o Rafa. Então, boa tarde, Rafa, obrigado por nos atender aqui no Conversas Cruzadas. Imagina, Léo Sabala, muito obrigado, eu agradeço. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Perfeitamente. Bem? Maravilha. Então, muito boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo esse programa que eu particularmente acompanho, acho muito bacana. Também boa tarde à deputada Laura Cito, que não está presente ainda, né, mas está certamente acompanhando, e quando ela chegar terei o prazer de cumprimentá-la, ela pessoalmente no estúdio. O pessoal corrigiu, né, a militância da Missão realmente é bastante engajada, é o partido político Missão, mas a gente trata como a Missão, né? Então é Missão o nome do partido, mas é a Missão como se fosse a Rede Solidariedade, né? Enfim, então é a Missão. A Missão é um partido que ele vem do MBL, o MBL não acabou, o MBL é um movimento político, né? O Movimento Brasil Livre. A Missão foi o desejo de integrantes do MBL de poder participar do processo eleitoral, do processo político eleitoral, sem precisar depender de outras legendas, sem precisar bater cabeça para cacique partidário, colocando na pauta aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, a maneira como a gente enxerga o Brasil, sem precisar depender de outros partidos políticos, outras legendas, como a gente costuma dizer. O Brasil ele não tem muitos partidos, ele tem muitas legendas e pouquíssimos partidos, e a gente pode tratar sobre isso. Então a Missão, ela é oriunda do MBL, né? Obviamente há uma conexão ali, até, enfim, ideológica de pessoas, mas o MBL, o Movimento Brasil Livre, é uma coisa e o Partido Missão é outra coisa. Mas o Partido Missão, ele é um partido de direita, se a gente for classificar fazer o primeiro funil ali entre esquerda e direita, é direita. Perfeito. É um partido de direita, liberal, é um partido que tem um discurso muito duro contra o crime organizado, então a gente defende verdadeiramente comprar uma guerra contra o crime organizado, a gente defende prisão perpétua, por exemplo, para narcoterroristas, nós consideramos esses narcoterroristas, as pessoas que ocupam esses territórios, invasores estrangeiros, são pessoas que dominam o território, que têm hinos próprios, enfim. Então a gente considera eles invasores estrangeiros e a gente quer comprar uma guerra contra o crime organizado, mas a gente se posiciona no espectro político-ideológico de direita. Muito bem, e eu estou curioso aí para saber mais detalhes do partido, mas deixa eu agora dar uma boa tarde aqui para a deputada Laura Cito, que chegou, já colocou o fonezinho aqui, né, deputada? Você estava acompanhando ali a abertura, mas estamos começando agora, a gente pegou uma primeira palavra aqui do Rafa, que é um dos líderes desse novo partido, a Missão, ele é lá do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo do estado lá pelo Rio de Janeiro. A Laura Cito tem um trabalho partidário também, né, Laura? Além de deputada estadual aqui, ela é muito envolvida também com as questões partidárias, as questões do PT. Recentemente foi presidente do PT aqui em Porto Alegre. Eu já começo lhe perguntando a sua primeira impressão de mais um partido, se quiser já falar um pouquinho do que já conhece aí desse novo partido que é ligado ao MBL. Enfim, boa tarde, deputada, muito obrigado pela presença. Fala mais pertinho do microfone, deixa ele virar pertinho para sua boca aí. Perfeito. Aí. Então, boa tarde, Léo, boa tarde, Bombeiro Rafa. Boa tarde quem nos acompanha também aqui no Cruzando Conversas, né? Eu estava acompanhando, o trânsito estava um pouquinho pegado, estava vindo da Zona Norte, mas estava acompanhando online, né? Eu não sou, por princípio, contra a existência de partidos políticos, né? Agora, ocorre que no Brasil nós temos um dos sistemas políticos mais fragmentados do mundo. E isso significa que nós temos um contingente de mais de 30 partidos, com pouca ou nenhuma identidade ideológica, que até não é o caso do Missão, né? Agora, será que precisa o Missão ser um partido, por exemplo? Usando como exemplo, né? Não uma ofensa à agremiação, né? Nós temos, talvez, organizações que elas poderiam ser espaços de estudo, elas poderiam ser um canal no YouTube, elas poderiam ser várias coisas, né? Precisa ter uma organização partidária, não teriam outras organizações que poderiam dar conta de vocalizar uma agenda ultraliberal, conservadora, etc., etc., porque
de fato, a forma como o sistema brasileiro político se estrutura, a tamanha fragmentação, ela torna impraticável, inclusive, o sistema político que o povo brasileiro foi 2 vezes às urnas, pelo menos, para votar e escolher. O povo brasileiro foi na década de 60 escolher o sistema presidencialista, o povo brasileiro foi em 1992 escolher um sistema presidencialista, e hoje o que nós temos é, com a tamanha fragmentação do Congresso, a captura, né, inclusive, do sistema político que o povo brasileiro foi às urnas escolher. Então, para que nós possamos avançar na democracia no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que diminuir o número de partidos daria sentido, porque hoje nós temos legendas, não partidos. Nós, na verdade, não temos mais de 30 partidos, nós temos mais de 30 legendas, né? Partido, na minha concepção de partido, é outra coisa, né? Isso foi até uma frase do próprio Bombeiro Rafa, que ele falou isso também, que há muitas legendas e poucos partidos, mas aí para justificar a criação do partido A Missão. Mas, Bombeiro Rafa, vamos lá. Esse argumento da deputada Laura Cito, que amplia essa fragmentação, enfim, como que vocês encaram isso? Primeiro, deputada, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado por ter chegado e pela gentileza da gente fazer esse debate aqui, que eu acho que é um tema da maior relevância, dado que o partido foi autorizado pelo TSE a operar como partido, e é importante que a gente fale sobre isso, porque eu concordo com a fala do deputado, eu falei isso antes, inclusive, nós temos muitas legendas, e aí tem um ponto que eu discordo da deputada quando ela fala, poderia, por exemplo, a Missão ser um espaço de estudo, um canal no YouTube? Nós já somos, na verdade, né? O IBL, ele tem a revista Valete, é uma publicação de direita periódica, segunda maior publicação cultural de direita do Brasil. A gente tem o Livro Amarelo, que é o nosso plano de governo, o que a gente pensa para o Brasil, o que a gente pensa para os estados, em fascículos, já estamos no 5º fascículo agora. Então a gente tem espaço de discussão, a gente já tem isso. O que a gente queria era participar mais ativamente do processo político eleitoral, sem precisar depender de uma legenda, exatamente como a senhora falou, de uma legenda, e que a gente tivesse aí que se submeter à decisão de um cacique partidário, pessoas que a gente não concorda. Então, essa é a razão do surgimento da Missão. E aí tem um ponto importante, hoje nós temos 30 partidos registrados, 30 contando já com a Missão, mas nós temos, na verdade, funcionalmente 23, porque nós tivemos a fusão de alguns partidos, nós tivemos as federações partidárias, então nós temos 23 operando. E isso é uma coisa importante de deixar claro para as pessoas que criticam e que falam que são muitos partidos. Tem um ponto muito importante, que registro é diferente de relevância. Então, registrar um partido não quer dizer que você vai ser relevante dentro do processo eleitoral, né? Nós, na Missão, esperamos nos tornar um partido relevante, levar as nossas ideias à frente, mas a gente vai ter uma luta para chegar nesse ponto. E esse é um ponto fundamental dessa discussão, porque uma vez que só o registro não te garante relevância, a própria legislação ela tem meios para disciplinar isso, que são as cláusulas de barreira. Então, os partidos eles precisam atingir determinados números, depois a gente pode entrar nesse detalhe, né, deputado, explicar para as pessoas, mas os partidos precisam atingir determinados números para continuar recebendo, por exemplo, fundo eleitoral, para ter tempo de TV, e hoje, dos 30 partidos, apenas 19 bateram cláusula de barreira. O PT, o Partido Deputado, inclusive, é um deles, bateu a cláusula de barreira e tem direito a fundo eleitoral, fundo partidário, etc. Então, a própria legislação ela dá uma freada, e eu concordo com a senhora, desse surgimento de diversas legendas que vão ser usadas para alugar espaços políticos que não vão trazer nenhuma ideologia, no fim das contas não vão representar ninguém e o povo acaba se sentindo perdido. Rafa, a Missão, ele não é um partido que se alinha ao bolsonarismo. Estou errado? Não, você está certíssimo. Nem um pouco. Olha, nós tivemos... O Partido Missão, o Movimento Brasil Livre, né? Ele começou fazendo uma grande caminhada até Brasília, na luta pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e houve um momento de encontros com o Jair Bolsonaro, né? Assim, de encontros de pensamento, de acreditar que ele poderia ser a mudança que nós esperávamos para o Brasil. Quando se percebeu que ele não era essa mudança, houve um rompimento, e aí a Missão ela é um partido de direita e não bolsonarista. Tá? Nós não temos absolutamente nenhuma ligação com o Bolsonaro, nós não acreditamos naquilo que o Bolsonaro fala e diz, nós temos a nossa ideologia, a nossa maneira de enxergar o Brasil, de enxergar os estados,
e que passa bem distante da maneira como Jair Bolsonaro e outras pessoas desse núcleo bolsonarista fazem política. Tá, se coloca na direita, mas se distanciando de Bolsonaro, então. Desculpa, viu, deputado, eu vou pedir uma gentileza de eu poder falar só mais um pouquinho, só para fazer esse espectro político, porque o valor econômico... Pode ir, tranquilo. Não, perdão, só porque se fosse a vez da deputada falar, e eu não quero... Não, a gente já equilibra, já equilibramos em seguida, temos tempo. Interrompê-la. Mas eu tive cuidado, o jornal Valor Econômico, ele publicou em junho de 2025 uma lista dos 30 partidos brasileiros, 29, né, porque não havia emissão ainda, como eles se encaixavam no espectro político a partir da própria visão. Então nós tivemos lá, por exemplo, o PCO, que se declarava de extrema esquerda, o PT de esquerda, alguns partidos de centro-esquerda, outros de centro-direita, outros de centro, e 4 partidos se declaravam partidos de direita. Então era o PRTB, o Republicanos, o PL e o Partido Novo. E aí as pessoas podem perguntar, ok, por que então os políticos do MBL não se filiaram a um dos partidos de direita ou que se consideram de direita? E aí existem diversas questões, existem questões inclusive de morais. O PRTB, por exemplo, o ex-presidente, ele foi investigado e indiciado por associação com o primeiro comando da capital. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele foi preso no mensalão. Então, assim, existem muitas distâncias e limitações que nos fizeram desejar ter um partido para não depender de estar com essas pessoas. Hoje existem políticos, Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, que estão em partidos ali do Centrão, porque nós não tínhamos uma legenda. Mas agora nós temos legenda e o jogo muda pra gente. Muito bem. Eu tinha pego umas mensagens aqui, mas eu acabei me perdendo. Deixa eu achar aqui. O pessoal estava pedindo o Renan Santos. O Renan Santos é o presidente do partido, né, Rafa? E a gente, obviamente, por ele ser o presidente, a gente fez o convite, mas ele não poderia, né, por uma questão de agenda, e indicou o Rafa aqui a participar, tá, pessoal? Já está dado o recado aqui. Bom, deputada Laura Cito, vamos lá então. A questão de... O que todo mundo fala, né? E claro, há uma preocupação com o dinheiro público usado ou repassado aos partidos políticos. Aí tem aí o fundo partidário, fundo eleitoral, tem a cláusula de barreira. Se a senhora puder explicar isso um pouco para a gente. Acho só um pouco antes disso, Léo. Claro, fica à vontade. Tem um cálculo, tá, do NEP, que é um cálculo formulado pelas ciências sociais, que mede, né, o número de partidos e a capacidade de incidência política. O Brasil é o número 1 nesse ranking, que tem o maior número de partidos com incidência política a nível nacional. Sabe quantos partidos são considerados com capacidade de incidência? São 10 dos 30 partidos que nós temos. 10 dos 30 partidos são considerados partidos com incidência nacional, e isso faz o Brasil ser, né, o número 1 nesse ranking, né? É importante a gente compreender que os partidos que têm o maior número de partidos, os países que têm o maior número de partidos com incidência a nível nacional, são países que têm um sistema político parlamentarista, que não é o caso do Brasil, né? Hoje, nós falarmos, né, em ter um sistema mais enxuto do ponto de vista da representatividade institucional partidária, significa nós falarmos em governabilidade, em eficiência legislativa, né, coerência ideológica, né? Eu entendo as ponderações que o Rafa coloca, até inclusive concordo com elas, né? Mas partidos, eles são formados por uma diversidade de pessoas e eles vão ter contradições, é um organismo vivo, né? Então imagina se a cada contradição, a cada discordância, a cada disputa por espaço, as pessoas forem dividindo e formando partidos. Tudo destrói o sistema político, né? Talvez o maior exemplo que nós temos hoje disso no mundo, assim, né? Maior não, mas hoje um exemplo em evidência é o Partido Democrata Norte-Americano, que nós temos ultraliberais, tivemos a candidatura da Kamala, por exemplo, e acabamos de eleger agora, nos últimos dias, um socialista, prefeito de Nova York, pelo Partido Democrata, né? Pelo sistema político deles, permite uma diversidade ideológica dentro da mesma agremiação. Não estou defendendo que para o Brasil o modelo do sistema político norte-americano daria conta, né, das nossas características, da nossa cultura política. Mas, de fato, os 30 partidos, eles também não dão conta, né, do que nós temos hoje, no sentido, inclusive,
de poder fortalecer um debate real de projeto de nação. O que distingue isso? Nós temos número X de partidos de direita, número X de partidos de esquerda, número X de partidos de centro-direita, centro-esquerda, né? O centrão eu tiro, porque o centrão é, inclusive, uma conceituação pejorativa, né? Sim, de quem se coloca ao centro na ideologia. Na ideologia, não exatamente, é que não o cabe na ideologia, é outra coisa. Dos interesses. O que expressa o que é o centrão é, independentemente da ideologia, eu vou transitar meus interesses econômicos e políticos, né? Sim, isso centrão é diferente de um partido de centro. Exatamente, exatamente. No Brasil, inclusive, não temos um partido de centro hoje que se reivindica, eu sou de centro, assim, que do ponto de vista das votações do Congresso a gente consiga oferir um posicionamento mais centrista, né? Não temos isso hoje. Mas os avanços que eu considero positivos que nós tivemos no último período nas reformas do sistema político, elas visam em tentar trazer mais nitidez ideológica para o eleitor sobre os posicionamentos dos partidos, né? Por quê? Porque hoje é natural, vou dar um exemplo, tá? O Lula é um homem de centro-esquerda. Seu governo, talvez seu governo não seja um governo mais ao centro, inclusive com uma agenda econômica muitas vezes hegemonizada por uma agenda, às vezes até liberal em determinados momentos e áreas, né? Por conta da conformação do Congresso e das alianças que elegeram. Isso faz muitas vezes que o eleitor que está votando no Lula ou que está votando no Bolsonaro, né, ele vote num parlamentar do Congresso Nacional numa visão ideológica totalmente oposta. Porque não fica nítida para a população essas concepções, essas visões, esses posicionamentos. E muitos partidos, desses 30 partidos, fazem questão de não deixar claro mesmo para a população a sua agenda econômica e política, né? Então, a perspectiva de nós avançarmos numa cláusula de barreira, né, que faça com que os partidos tenham que ir subindo o número de votos, de estados, né, para eles poderem acessar o fundo eleitoral, né, o fundo partidário, é algo muito importante, porque muitas agremiações rachavam e fundavam outros partidos apenas para ter acesso aos recursos. Então, hoje no Brasil, para ter acesso a esses recursos públicos, tu precisa ter uma representatividade mínima, né, no Brasil. Para tu acessar os debates de TV, que sempre é uma polêmica, né? Meu partido está inscrito aqui e não foi chamado para o debate da RBS. Sim, se tu não tem uma representatividade X, tu não vai ser chamado. Bom, se tu pontuar nas pesquisas, pode haver um acordo ali entre a emissora e os demais participantes do pleito, de que, bom, se teu partido não tem representatividade, mas tu tem 10 pontos na pesquisa, poxa, essa pessoa realmente tem que ser chamada para um debate. E assim vai indo. Então, nós tivemos uma redução gradual em 2022 de partidos como o PROS, PCB, PCO, PSTU, União Brasil, que não alcançaram... União Popular, que não alcançaram essa cláusula. E isso fez com que outros partidos que poderiam também não alcançar pudessem se fundir. Hoje o meu partido, inclusive, faz parte de uma federação, federar, né? Hoje o meu partido, PT, que é o segundo maior partido, né, de bancada, hoje, tem uma federação com o PCdoB, que teve 6 deputados federais eleitos, e com o PV, que teve 6 deputados eleitos federais, então eles não atingiriam a cláusula e puderam se federar, né? Temos outras federações, né, do União Brasil, com o PSL, do União Brasil, que virou um partido, se fundiu e hoje debate uma federação, né? Nós tivemos a fusão do Patriota e do PRP no Republicanos, né? O próprio União Brasil, que é a fusão do DEM e do PSL, né? Então, nós temos hoje um redesenho, sim, que o Rafael aqui bem explicitou, dos partidos tentando se adequar a essas novas, sim, regras. Mas, de fato, ainda assim, nós continuamos com um número gigantesco de partidos que não condiz com as diferenças ideológicas presentes no sistema político brasileiro. Sim, o fundo partidário é sempre um motivo de muito debate, muitas críticas, na maioria das vezes, e ele é complexo de entender, o cálculo dele, né? Eu estou olhando aqui o site do TSE, do TRE de São Paulo, na verdade, que fez uma reportagem explicando ali o fundo partidário. Eu vou ler um trechinho aqui só para a gente poder minimamente se situar, né? De acordo com a legislação em vigor, a divisão entre as siglas é feita da seguinte forma: 95% do total do fundo partidário são distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. O restante 5% é distribuído igualmente
entre todas as legendas que atendam os requisitos constitucionais de acesso aos recursos. Aí vem, mas como que acessa esses recursos? Para ter acesso ao fundo, os partidos precisam superar a cláusula de barreira, isto é, obter pelo menos 2% dos votos válidos em âmbito nacional, com no mínimo 1% de votação em 9 estados. Veja bem, o cálculo é complexo. Ou eleger ao menos 11 deputados federais distribuídos em 9 entes da federação. Não adianta eleger 9 com 3 entes da federação só. Enfim, fiz essa breve explicação aqui para que o Rafa possa falar como é que a missão está vendo essa discussão do acesso aos recursos públicos, fundo partidário, fundo eleitoral, enfim, Rafa. Perfeito. Obrigado pela explicação. É muito importante para que as pessoas consigam efetivamente entender por que mais partidos recebem mais dinheiro, outros partidos recebem menos dinheiro, e isso já é naturalmente um freio para evitar o surgimento de partidos que, enfim, se criem apenas para viver de dinheiro público, né, que é o que a gente exatamente não quer. Antes eu vou fazer só um comentário. A senhora deputada trouxe uma fala importante do NEP, né, dos partidos com incidência, e isso é muito bacana de escutar, porque realmente a gente tem muita legenda, mas pouca gente jogando o jogo real, né, jogando o jogo grande, tomando decisão, votando pautas importantes para o país. E eu acho que tem um outro ponto, uma outra pesquisa que eu tinha preparado aqui, que é uma pesquisa pelo Latino Barômetro, da OCDE. Essa pesquisa, e a Quest repetiu essa pesquisa nesse ano, essa pesquisa do Latino Barômetro disse que 81% das pessoas no Brasil não confiam em partidos políticos. A Quest fez essa pesquisa e deu aproximadamente 65% das pessoas não confiam em partido político. Então, mesmo com elevado número de legendas, né, de partidos políticos, as pessoas continuam sem confiar no partido político. E por quê? Porque elas não se identificam, porque elas não enxergam as suas pautas ali, porque elas entenderam, não, olha, o pessoal está aqui, político é ladrão e é assim mesmo, nada vai mudar isso. Então, talvez daí a gente ainda tenha, mais importante, a necessidade de ter um partido que traga para essas pessoas, pelo menos as pessoas do nosso espectro político, enfim, respeitando naturalmente as pessoas que não estão no nosso espectro político, olha, você pode se sentir representado aqui. Como a deputada também falou, a gente não está tratando uma questão de legalidade, a Constituição Federal permite que a gente crie partidos, a gente está jogando aqui no trato da necessidade. E aí, sobre o fundo eleitoral, são 2 fundos, tá, pessoal, para que as pessoas consigam entender. Existe o fundo partidário, que ele é desde 1960, da década de 60, 65 ou 67. E ele é um dinheiro utilizado pelos partidos para os partidos se pagar a conta de luz, pagar a conta de água, ter lá o seu escritório, né, a sua regional, enfim. E existe o fundo eleitoral, que é o que o pessoal chama de fundão eleitoral, que é o Fundo Público de Financiamento de Campanha. Esse está no valor de 4,9 bilhões de reais. O surgimento de um outro realmente é uma montante de dinheiro absurdo. O surgimento de um outro partido, ele não altera esse valor total. Não é incluído mais dinheiro porque entrou um outro partido. O que acontece é 2% do valor do fundo eleitoral é dividido para todos os partidos que estão com seu registro válido no TSE. Hoje, 30%. Então, 2% é dividido. O que aconteceu com a chegada da missão? Os partidos vão receber cada um menos um pouquinho, porque a missão está cumprindo esses requisitos, vai pegar esse valor de 2% de 4,9 bilhões de reais, vai ser dividido por 30 ao invés de ser dividido por 29. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não tem um gasto a mais. A gente pode, obviamente, depois sentar para debater a moralidade de usar 4,9 bilhões de reais de dinheiro público para financiar campanhas eleitorais. A gente pode depois sentar para debater isso, obviamente. Mas o ponto é, o surgimento da missão não traz um custo maior aos cofres públicos, ao erário público. Esse dinheiro que já existe, ele vai ser dividido por 30. E como o Léo falou, existem uma série de critérios para os partidos poderem usufruir não só do dinheiro do fundo eleitoral, mas de tempo de TV, de tempo de rádio, a própria participação no debate, como a senhora deputada Laura Cito citou. Você tem que ter pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, para você obrigatoriamente participar do debate. E eu acho que isso é importante justamente para evitar que partidos surjam apenas
para se fazer presente, se utilizar o erário público, enfim, para atividades escusas, enfim. Aí eu não vou entrar nesse ponto criminal da coisa. E um outro ponto que ajudou a frear isso foi o fim das coligações. Porque é importante que as pessoas também entendam, Léo, e tenho certeza que a deputada trata muito disso quando fala com as pessoas, é que as eleições majoritárias, né, governador, prefeito, presidente da República, senador, ganha quem é o mais votado. Você teve mais votos, você ganha. As de deputado federal, estadual, vereador, existe um cálculo que é o coeficiente eleitoral. Então, não necessariamente uma pessoa que teve muitos votos, ela vai entrar. Porque o seu partido, né, ou a sua legenda, precisa fazer um número mínimo de votos que equivale a uma cadeira. Ou da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ou da Câmara Federal. E as coligações, elas se juntavam para fazer esse número de cadeiras e depois se desfaziam. Então, às vezes, você está votando ali, olha, eu quero votar no PT. E aí ele fez uma coligação, não estou dizendo que fez, tá, gente? Estou usando só como exemplo aqui. Quero votar no PT. E aí o PT estava coligado com o PCdoB, mas a pessoa, e foi exatamente o que a senhora falou, ela nem gosta do PCdoB às vezes, mas tinha uma coligação, ela vota e acaba levando junto um candidato do PCdoB que ela não queria. Então o fim das coligações também evita essa confusão dos votos ideológicos, o que foi substituído naturalmente pelas federações, que tem um prazo mais longo, muitas vezes legislam junto. Então é complexo de entender. Não é um sistema eleitoral simples. Não é um sistema eleitoral que as pessoas têm acesso fácil, que as pessoas consigam entender de maneira clara a importância do voto dela. A pessoa realmente vota para presidente numa pessoa e vota no deputado porque é o amigo, é o vizinho, alguém que indicou e não tem conexão ideológica nenhuma. As pessoas precisam entender que para o presidente poder governar, para o governador poder fazer o seu trabalho no executivo, existe uma conexão muito grande com as assembleias legislativas ou com o Congresso Federal e tudo isso fica muito complexo. Tudo isso fica muito complexo, o que obviamente não limita o fato de a gente poder ter um partido e querer mudar esse cenário. Sim, eu tentei fazer, meu forte não é matemática, Rafa, mas tentei fazer uma conta aqui baseado nas informações que você trouxe aqui. É 4,9 bilhões o fundo, certo? 4,9 bilhões, 2% ele divide pelos 30 partidos de forma igual, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, daria 98 milhões dividido por todos os partidos. Então, a missão receberia 3 milhões 270 mil reais a grosso modo. Não sei, é o cálculo que eu estou fazendo aqui. Esse é o dinheiro que a missão vai receber. Não é um dinheiro que está sendo criado com a criação da missão. É a fatia menor para cada um. Ele comeu uma fatia maior que iria para os outros, entrou no bolo da divisão aí. Esse recurso vai ser suficiente para quê, assim, para o tamanho do partido? Essa organização orçamentária para as campanhas, ela não é feita comigo, né? Obviamente a gente participa, tem reuniões ali, mas nós vamos ter um candidato a presidente da República, temos um pré-candidato a presidente da República, que é o presidente da missão, que é o Renan Santos. Hoje nós temos confirmadas algumas pré-candidaturas a governo do Estado, inclusive para o Rio Grande do Sul, o Evandro Augusto vai ser nosso pré-candidato. O pessoal está falando no chat aqui, o Evandro, eu até não conhecia, mas que é o pré-candidato. Eu busquei aqui, fiz uma rápida pesquisa, está na coluna da Rosane de Oliveira. Ela coloca aqui, a nossa colunista política aqui do Rio Grande do Sul, Rafa, ela explica aqui quem é o pré-candidato Evandro Augusto. Ele tem 44 anos, é policial rodoviário federal. Os pré-candidatos da missão são a maior parte ligados à área da segurança ou não? Não, por acaso eu sou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou ex-policial militar e sou bombeiro militar agora da reserva, né? Eu solicitei minha reserva justamente para não politizar uma instituição que é muito querida das pessoas, né? Muito simpática às pessoas. Então eu pedi a minha reserva para poder encarar essa missão de ser o pré-candidato, mas nós temos o Marcelo Brigadeiro, por exemplo, em Santa Catarina, que não é da área de segurança, o Luiz França, no Paraná, que não é da área de segurança, é da área do direito, mas nós temos, naturalmente, muitas pessoas que são da área de segurança, dado que são naturalmente um grupo que se identifica com pautas de direita. Então a gente acaba recebendo muito. O meu pré-candidato a vice, o Sargento Martins, é um policial militar, então hoje no Rio de Janeiro a gente está com pessoas da área de segurança, né? Tá bom, a gente estava falando ali do Evandro, tem algo mais para falar do Evandro, Rafa, ou ia acrescentar algo mais? Não, o Evandro diz que é uma pessoa, olha, vale a pena você levá-lo aí para ter uma conversa, uma pessoa altamente preparada, um cara polido, sabe o que está falando, está se dedicando muito, e assim, vale a pena levá-lo aí para conhecer as propostas dele, está muito dedicado ao Rio Grande do Sul, realmente isso que vale a pena.
Muito bem. Em seguidinho eu quero também conhecer um pouco mais do partido. Está me chamando a atenção que o pessoal comenta no chat aqui com as cores amarelo e preto, e aí compararam com as cores do programa. É amarelo e preto? São amarelo e preto as cores do partido? Olha, eu não vou colocar o senhor e a senhora deputada numa situação difícil, uma saia justa, mas por acaso as cores do programa são as cores do Partido Missão, né? Da Missão, né? Preto, amarelo e branco. E o número é 14. Exatamente, a gente pegou o número que era do PTB. Do PTB, né? Do PTB. O Roberto Jefferson vai ficar com ciúme de vocês. Rapaz, deputada, eu não estou muito preocupado com que o Roberto Jefferson para mim, pessoas que atiram em policiais, elas não merecem nenhum respeito, nenhuma vênia, assim. Agora, enfim, mas ficamos felizes de ocupar o número 14, né? Mas nenhuma relação com o PTB mesmo, é pelo número mesmo. Nenhuma relação, né? É pelo número mesmo. Tem uma questão mística dos fundadores, aí mística de esportes, etc. Eles gostavam muito e aí é isso. Não tem nenhuma explicação muito sobrenatural disso, não. O 14, ele é bem coladinho com o 13, mas tem muita diferença, né, deputado? Poxa vida. No antigo PTB até não tinha, né? O trabalhismo por alguns momentos verdadeiro, né? Depois com o Roberto Jefferson já passou a cada vez ficar mais distante. Ô, deputada, longe de mim querer promover uma briga aqui, pelo contrário, está muito alto nível aqui o nosso programa, como é na maioria das vezes. Mas eu queria entender um pouco a sua análise desse novo partido, ideologicamente, politicamente, as principais diferenças que tem com a sua ideologia partidária, enfim, podemos entrar um pouquinho no mérito também da missão, aí uma análise sua. Eu até acho, né, Léo, que debater o mérito menos tem a ver com comparar no caso, com a minha agremiação, que está num outro polo, digamos assim, mas mais numa comparação com as agremiações que estão no mesmo polo que a missão. Né? Eu falei brincando, mas meio que falando verdade, que a missão podia ser só um canal no YouTube, né? Porque realmente, né, é formada aí por digitais influencers de várias áreas da segurança, entre outras, né? Pessoas com alta atividade na internet. Eu até ia brincar com o Rafa, né? Ele estava explicando ali do fundo partidário, eu ia dizer, não se fazem mais liberais como antigamente, né? Os últimos partidos liberais criados, o pessoal abria a mão do fundo partidário, agora eles já estão contando com o fundo partidário. O Novo surgiu abrindo mão, mas em seguida agora viu que não tem como se manter. Não se mantinha. Mas enfim, né? Eu avalio, né? Olhando, conheço as pessoas públicas que estão na construção da missão, até porque várias delas são bastante polêmicas no Brasil, se envolvem muito nos debates nacionais e internacionais, e eu não consigo visualizar que não poderiam estar dentro de um diálogo com uma agremiação posicionada no seu campo político. Eu entendo até, quando estava vendo esses dias uma entrevista do Kim Kataguiri falando sobre a sua desidentificação com o União Brasil. Apesar do União Brasil ser o somatório do PSL e do DEM, né, a sua vocação ao centrão e a sua perspectiva de organizar esse campo ali em diálogo com diversos governos, realmente não tem uma identidade com que o Kim e outras lideranças do MBL vocalizam. Mas, obviamente, que o MBL, que reúne liberais, anarcocapitalistas, né, setores conservadores, né, caberiam muito bem no Partido Novo, por exemplo, né, caberiam muito bem em outras agremiações que tem uma profunda identidade programática. Então, eu não vejo sentido, né, realmente na existência, num espectro, né, que vai representar o Partido Novo. Acho que ele está coerente tendo em vista... Um partido novo, não o Partido Novo. Um novo partido. Não um partido novo, um novo partido que poderia estar no Partido Novo. Olha aí. Né? Obviamente que tem uma série de critérios que são feitos para que tu possa viabilizar um partido, que inclusive foi polêmico no caso do Missão, né? A reunir as assinaturas necessárias para fundar o partido. Tem uma série de polêmicas aí em algumas notas de jornal em relação a como que o partido Missão reuniu essas assinaturas, se as pessoas sabiam no que estavam assinando, se o cabeçalho foi trocado ou não foi, né? Se estavam vivas ou não estavam, né? No Brasil, né? Quando tu fala em reunir um número gigantesco de assinaturas, uma agremiação onde as pessoas passam boa parte do tempo atrás da câmera gravando para a internet, né? Requer investimento
de recursos humanos, né? Requer uma estrutura nacional, né? Eu, particularmente, ando bastante pela rua, ninguém me pediu assinatura, mas também não, o fato de não terem me pedido não significa que não tenha alcançado, mas gerou na internet uma série de questionamentos, inclusive, mas o partido conseguiu o reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral de que estava adequado e segue o seu registro. E segue a pergunta, né, pertinente, eu acredito, no programa de hoje. Há necessidade de ter 30 partidos? Né? Há necessidade de ter mais um partido que se vocaliza no campo da direita? Creio que se tivesse mais um partido fundado no campo da esquerda, a mesma pergunta seria válida e legítima. Né? Teria porquê, né? Eu acredito que o movimento que o sistema brasileiro hoje faz das federações e as possibilidades de fusões para tentar tornar o sistema mais enxuto é fundamental. E digo isso não somente pelo debate que nos traz, que é a criação da fusão, mas da missão, mas, de fato, o atual cenário que nós temos no Brasil. Né? Hoje, a extensa fragmentação política nos está levando a uma tentativa de instalar um parlamentarismo forçado. O que não foi escolha do povo brasileiro. O povo brasileiro, nós não vivemos um sistema presidencialista porque o Congresso escolheu ou porque foi imposto ao povo. O povo foi às urnas, né, em plebiscitos, escolher esse sistema político. E hoje nós temos uma tirania no Congresso Nacional que, para transitar os seus interesses políticos e econômicos, tenta alijar o sistema político e subverter a ordem. Para vocês terem uma noção, quero aqui colocar 2 exemplos para o nosso debate. Primeiro, no Brasil, nós tivemos, com essas mudanças no sistema político, uma diminuição no número de partidos representados institucionalmente nas casas legislativas. Em 2020, nós tivemos a eleição de 29 partidos que foram eleitos para os 63 mil vereadores. Em 2016, no ano mais caótico, foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma, um ano onde a política representativa estava em xeque, nós chegamos a ter um recorde no Brasil. 33 partidos registrados, né? 29 deles conseguindo eleger representações. Sim. Em 2020 foram 25. É engraçado, Léo, só para terminar, outros sistemas políticos que nos levam e que, para mim, são experiências positivas. Na Alemanha, eles têm, de fato, uma cláusula de barreira. Nós temos no Brasil uma cláusula de desempenho, que é isso que nós estávamos explicando anteriormente. Na Alemanha, nós temos uma cláusula de barreira. Isso significa o quê? Se um partido não fizer 5% dos votos, ele não consegue eleger deputados. E isso leva, obviamente, a um julgamento de partidos. Hoje nós temos, no máximo, 5 partidos a cada eleição na Alemanha disputando processos. Vizinhos nossos, né, como o Uruguai, o Chile, têm voto em lista. Né? Isso faz ter federações, eles têm um sistema parecido com o nosso de federações, mais ideológicas, mais duradouras e mais estruturantes de um sistema político que traz mais identidade. Então, eu não vou votar na Laura, no Rafa, no Léo. Eu vou votar no Partido Comunista, no Partido Liberal, no partido, né? Deputada, uma das minhas missões aqui ao mediar o debate é, na medida do possível, ir conferindo algumas informações que os debatedores colocam aqui. A senhora trouxe aqui uma informação de que a missão poderia ter cometido alguma irregularidade na coleta de assinaturas, porque de fato é uma quantidade enorme de assinaturas. Foram mais de 590 mil assinaturas. Chamou muita atenção, um número realmente expressivo. Né? E quanto a senhora falava, eu tentei pesquisar algum site que trouxesse alguma informação sobre alguma irregularidade na coleta de assinatura. Eu não encontrei, deputada. A senhora tem algum detalhe a mais sobre isso? Eu não disse que foi questionado formalmente. Eu disse que o alto número de assinaturas gerou um burburinho na internet questionando se essas assinaturas elas foram recolhidas, se elas não foram. Mas não foi confirmado nada. Mas não foi confirmado nada, tanto que eles tiveram registro auferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que às vezes se coloca a informação e aquilo vira vai indo. Sabe como é o corte, né? Certo. Daqui a pouco surge como eu, como uma boa jornalista, a checagem é sempre importante. Mas quis dizer que ser um partido hoje capitaneado por figuras mais do ambiente digital e terem levantado um alto número de assinaturas gerou no ambiente da internet, né, uma série de questionamentos, né? Não um questionamento formal, tanto que eles tiveram reconhecimento do TSE para que pudesse ter o registro. Rafa, vamos lá.
Vamos lá, a deputada trouxe alguns... Eu estou até organizando aqui que a senhora trouxe alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena ser debatidos. O primeiro, Léo, o senhor mesmo já disse, né, não teve nenhuma comprovação de que houve fraude nas assinaturas. O Ministério Público Eleitoral, quando deu seu parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, disse lá claramente não há nenhum indício de que houve fraude. A ficha partidária estava lá, a ficha de criação de partido. Então, realmente, é natural que surjam burburinhos, né? É natural que as pessoas que não querem que a missão chegue lá, é natural que as pessoas que por alguma razão temem a chegada da missão, joguem ao vento, e a internet tem essa questão, né? Joguem ao vento qualquer informação, e aí as pessoas não checam, a maioria das pessoas não checa, e isso acaba tomando um vulto, mas obrigado também a senhora deputada que corrigiu a fala, né? Que falou do burburinho, e a você que checou, eu ia falar sobre isso. A deputada trouxe um ponto aqui que eu acho que é importante a gente falar, mas por que então que você, Rafa, por exemplo, fala do meu caso pessoal, tá? Vou trazer aqui para o meu caso, mas poderia ser também o caso do Kim Kataguiri, do Guto Zacarias, da Amanda Vettorazzo, enfim, de outros. Por que eu não me juntei aos partidos que já estão dentro desse meu espectro? Bom, primeiro, para mim, existe uma questão que é muito cara, que é a questão moral. Eu sou militar a vida toda, eu não tenho uma anotação na minha ficha disciplinar, zero anotação na minha ficha disciplinar, a não ser de elogios. Eu prezo muito pela correção. Eu sou melhor do que alguém? Não, eu acho que todos deveríamos ser assim. Não acho que seja uma característica individual que me destaque dos demais, acho que todos deveríamos ser assim. Então, para mim, estar no partido, por exemplo, de uma pessoa como Valdemar da Costa Neto, que respondeu recorrentes processos de corrupção, existe uma questão moral que me impede de estar lá. Assim como no PRTB, assim como no Republicanos. São questões, para mim, morais. E aí, obviamente, existem questões eleitorais que tornariam esse processo também difícil. Eu, por exemplo, eu conseguiria ser pré-candidato a governador do Rio de Janeiro no PL? Eu digo para vocês, não conseguiria. Eu acho que eu tenho muita coisa para entregar no Rio de Janeiro? Eu acho que eu tenho. Eu sou ex-policial militar, sou bombeiro militar, além disso eu sou pedagogo e filósofo. Então, assim, eu acho que eu tenho para entregar no Rio de Janeiro. Eu jamais conseguiria essa posição. A missão... Mas, deputado, eu ia falar, mas, Rafa, desculpa, só para pegar esse gancho aqui, anota aí para não te atrapalhar no raciocínio, né? Mas você falou aí da chance que você está tendo para se tornar um candidato ao governo do Rio de Janeiro, né? Por enquanto, claro, aí pré-candidato, e que outro partido não teria. Mas aí eu coloco aquele questionamento que é muito feito quando surgem esses novos partidos menores, em que lançam candidatos a prefeituras ou a governos, não digo nem a eleição para vereador, deputado, mas para a prefeitura ou para a presidência da República ou para governo do Estado. E que isso, como tem uma chance mínima de vencer, considerando o poder dos outros partidos, as junções que se fazem, o tamanho da verba que consegue abocanhar aí no fundo eleitoral, no fundo partidário, a chance é muito pequena. Isso acabaria, na prática, apenas virando uma moeda de troca lá na frente. Como é que o senhor vê esse questionamento? Perfeito. Esse questionamento ele é muito razoável e ele deve ser feito realmente. Primeiro que eu e o Martins, né, que é meu pré-candidato a vice, a gente entende o peso de entrar nessa disputa. O Rio de Janeiro não é um estado fácil. A Alerj tem muitas questões envolvendo polícia, inclusive. Tem relatórios que dizem que mais da metade dos deputados da Alerj tem envolvimento com crime, então não é uma coisa fácil. Eu tenho muito mais a perder, na verdade, do que a ganhar sendo pré-candidato. Mas eu vou falar, mais uma vez eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 5. E a minha filha de 9 anos fala assim: papai, eu não quero sair de casa porque eu tenho medo do Rio de Janeiro. E isso me dói profundamente. A senhora também é mãe, né, deputada? Se o filho da senhora falasse isso para a senhora: eu não quero sair na rua porque eu tenho medo de andar na cidade que eu cresci, na cidade que eu nasci, onde eu fui educado, eu filho de uma professora, e a minha filha não quer ir na rua porque tem medo. E isso é uma motivação quase que pessoal para eu poder me colocar nessa disputa. Então a gente entende, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas nós, bombeiros especialmente, estamos muito acostumados com o difícil. A gente está muito acostumado a trabalhar no calor extremo. A gente está muito acostumado a trabalhar na dificuldade extrema. Então vai ser difícil, vai ser uma luta. E outra coisa, não há necessariamente garantia de que nós vamos nos posicionar e nos vender. Inclusive, o MBL foi muito criticado quando, nas eleições, disse que, cara, a gente não quer nem o Bolsonaro, a gente também não quer o Lula.
E a gente tem o direito de não querer nenhum dos dois. E aí nós fomos bastante criticados, e aí derrete a MBL, e nós estamos aqui agora com o partido político. Então não quer dizer que esse lançamento será para a gente abocanhar uma secretaria, uma subsecretaria. Eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu me joguei nesse universo político, nessa empreitada, para efetivamente apresentar uma alternativa para o Rio de Janeiro e mudar o Rio de Janeiro. Mas eu entendo que isso aconteça justamente por tudo que a gente falou agora. As pessoas querem legendas e partidos para seus projetos pessoais de poder, para muitas vezes projetos pessoais de enriquecimento e muito pouco para entregar à população pautas, propostas e projetos de Estado e não de governo, porque é isso que é importante. E é aí que a gente pretende romper com o tradicional. Vou trazer um exemplo, mais uma vez falando do meu pessoal. Por que então eu não estou nesses partidos? O próprio Partido Novo, que tem legisladores que eu admiro bastante, gente que eu acho muito competente, mas ele deu uma guinada muito forte ao bolsonarismo. E se eu não gosto do bolsonarismo, se eu não acredito naquilo que o bolsonarismo prega, eu não posso estar ali. Então, o que eu deveria fazer? Se eu não me identifico profundamente com pautas de esquerda, se eu não me identifico com esse grupo de direita, eu deveria simplesmente abandonar a política? Não. Eu me juntei com outras pessoas que pensam como eu e nós fundamos um partido político. E aí, só para eu encerrar a minha fala, eu peço desculpas pela demora nela. Imagina. Nós tivemos um caso que eu achei muito emblemático, que certamente a deputada vai lembrar, é o Partido da Mulher Brasileira. O Partido da Mulher Brasileira surgiu em 2008. Exatamente. Ele foi validado em 2015 e recebeu os primeiros deputados, todos homens. 100%. O Partido da Mulher Brasileira só tinha deputado homem. Então, assim, é uma confusão ideológica. Assim, as mulheres não estavam representadas no Partido da Mulher Brasileira. Então, chega a ser um negócio louco, insano. Então, assim, não, eu não quero estar junto com essas pessoas. Existe uma questão... É que eles erraram, não deveria ser um partido da mulher, deveria ser um partido para a mulher, né? Eles queriam trabalhar para a mulher, né? Não ser composto por mulheres. Aí a senhora tem um ponto, né? Essa mudança na nomenclatura fez toda a diferença, a senhora tem um ponto. Então, essa é a grande questão. Eu não quero estar junto e nem ser lembrado por ter disputado uma eleição em um partido que se envolveu com corrupção. E nós somos muito criteriosos com isso, tanto na MBL como na Missão. Nós, recentemente, expulsamos do movimento pessoas que tinham indícios de que não estavam agindo conforme a gente prega. E a gente expulsa mesmo, pessoas grandes, legisladores importantes do partido, e eles foram desligados do movimento. Então, nós não estamos aqui para negociar a nossa moral. Nós estamos aqui para fazer o Brasil crescer, para entregar uma pauta possível, planejada, executável, que mude o Brasil. É isso que a gente quer. E aí a gente fundou um partido para conseguir chegar lá. Deputada, o que a senhora acha do MBL? Eu particularmente, não, sobre o MBL eu respondo no segundo momento, mas particularmente eu acho que seria positivo para o Brasil ter um partido liberal de verdade. Se eles vão conseguir ser o Missão, não sei, né? Porque todo mundo que saiu desse grande guarda-chuva do que o PSDB representou entre o final da década de 90, a segunda metade da década de 90 e o início dos anos 2000, saiu com a perspectiva de criar outras agremiações, especialmente pós-2013, com o mesmo discurso que o Rafael está fazendo aqui, né? Então, se a gente pegar o discurso do Novo, não vamos aceitar recursos públicos, vamos ter uma agenda liberal de verdade, sem negociar nossa agenda, etc, etc. Viu, o bolsonarismo foi lá, se jogou com os conservadores. Não defende mais metade do que defendia de agenda liberal. É hoje um partido conservador, né? Se a gente pegar a União Brasil, também foi fundado com setores da direita na perspectiva de que seria limpo, que dialogaria com o Brasil, etc, etc. Foi lá, é um dos partidos principais ali do que é o Centrão, né? Se a gente pegar o próprio PSL, né, que quando surge, ainda antes do bolsonarismo ir para lá e bagunçar todo o que eles tinham, tinha inclusive um partido com uma pegada jovem, né? Tinha aquele movimento Livres, que inclusive muitos estão no MBL hoje, né? Então vamos ser liberais, vamos defender aqui quase que o anarcocapitalismo, defender a nossa agenda, mas foi lá o sistema e tomou conta. Então, eu acredito que para a direita ter uma agenda capaz de fazer um debate sério seria importante, inclusive no Brasil, um partido que realmente conseguisse se estruturar como agenda liberal. Sou crente sobre isso, não sou crente que isso seja capaz de ocorrer, né? Mas acho salutar que se tente, né, criar para o sistema. Porque hoje, da forma que está, é muito maléfico para o sistema brasileiro. Veja bem,
Eu fui vereadora de Porto Alegre, eu estou deputada estadual, e em vários momentos, se nós tivéssemos de fato representações liberais que de fato fossem fidedignas a uma agenda liberal, nós teríamos vários debates mais avançados na cidade, talvez inclusive muitas vezes numa coerência muito maior, né, em alguns aspectos de desenvolvimento. Mas o calor da agenda política, a dimensão dos conservadores frente a ela, em muitos momentos capitaneiam esses atores. A senhora acha que essa dualidade esquerda-bolsonarismo atrapalha esse seu raciocínio aí? Eu acho que sim, eu acho que o bolsonarismo come, né? A maior prova disso o Partido Novo tinha 10 deputados federais e acabou com 5. Né? Nas eleições de 2022, o bolsonarismo abocanhou uma parte desses eleitores. E quando eu vejo o Partido Missão dialogando tanto com essa agenda da segurança pública, isso é um posicionamento, ainda que o posicionamento pessoal do Rafa seja por conta da sua vocação, da sua profissão, mas a perspectiva de um posicionamento partidário a partir disso, eu tenho acompanhado alguns vídeos dos membros do MBL, é porque é uma pauta quente, é uma pauta que coloca a esquerda, de certa forma, numa saia justa com o que defende, uma dificuldade de explicar assuntos que são complexos, e um risco muito grande para esses setores serem, mais uma vez, encampados pela agenda conservadora, porque todas as linhas são muito tênues nesse debate. Mas a senhora começou o programa aqui sendo contra a criação de mais um partido, mas já termina dizendo que acha importante ter um partido como a Missão no jogo democrático. Não, como a Missão, não. Eu disse, seria bom ter um partido realmente liberal. Eu não sei. Só não acredita que seja a Missão. Eu não acredito que é Missão. Eu tenho dúvida porque, ao olhar as experiências anteriores de partidos de direita que tentaram se colocar nesse espaço, todos sucumbiram. Novo, PSL, próprio União Brasil. Pelo que eu vejo do Partido Missão, inclusive pela agenda da segurança pública que apresenta, para mim o risco é de repetir a mesma história. Então, por isso que eu não consigo ver que, de fato, ali será a expressão dessa agenda. Mas, ainda que eu acredite que para o sistema político seria ideal nós termos um enxugamento dos 30 partidos e termos partidos mais identificados ideologicamente. Certo. Entre eles, um partido ideologicamente liberal seria importante nesse desenho. Seria esse partido ou não, Rafa? Não, perdão, não queria interromper a fala da senhora e nem a sua, Léo. Primeiro, eu vou pedir que a senhora me cobre. Guarde aqui esse momento, registrem isso, façam um corte aqui e me cobrem o nosso posicionamento, porque na hora que a Missão começar a se posicionar diferente, o que não vai acontecer, tá? Ele diz o que não vai acontecer, em troca de cargos ou de favorecimentos pessoais, eu seria o primeiro a me desligar do partido. E eu estou lá justamente porque acredito que não vai acontecer. Então, por favor, me cobrem. E a senhora é jornalista, né? Eu ouvi a senhora falando que é jornalista, e é muito importante que a gente, para entender o presente, para poder se posicionar para o futuro, a gente enxergue o passado. O que aconteceu antes, a senhora sabe bastante disso, né, no trabalho da senhora, estudar os casos, né, enfim, antes de emitir uma opinião ou de fazer uma matéria, é super importante. Obviamente não estou aqui para ensinar a senhora a fazer o seu trabalho, não sou jornalista. É muito importante que a gente olhe o que Bolsonaro fez pela segurança pública. Eu já digo, nada. O que ele passou foi o pedágio para os militares. Eu precisaria, se eu não tivesse solicitado a minha reserva, eu precisaria trabalhar 4 anos a mais do que estava previsto eu trabalhar quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então foi isso que pauta real, factível houve contra a segurança? Não houve. Em compensação, nós teremos o nosso Congresso Nacional agora no dia 29 de novembro, ali em São Paulo, em que a gente vai apresentar o Plano de Segurança Pública para o Rio de Janeiro. Nós reunimos as melhores cabeças. Nós já anunciamos, inclusive, deputada, o nosso futuro secretário de Segurança numa eventual vitória, Coronel Busnello, um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um caveira do Batalhão de Operações Especiais, um acadêmico, uma pessoa super respeitada, já mostrando que nós temos o discurso de segurança pública muito forte. Nós já falamos sobre isso há muito tempo, nós não aproveitamos a onda da mega operação que houve no Rio de Janeiro. É óbvio que nós também entramos nesse debate, como não poderia deixar de ser. Então nós já tratamos essa pauta há muito tempo e com seriedade. Não há espaço para demagogia quando a gente está tratando da vida das pessoas. A gente está tratando aqui, no fim da linha, quando a gente fala de segurança pública, a gente está tratando da proteção da vida das pessoas. E aí não há espaço para demagogia. A gente precisa realmente entregar um projeto sério. E aí, olhando para trás e vendo que nada foi entregue, que a bancada não entregou, que o presidente não entregou, a gente precisa olhar e falar assim, bom, mas aqui tem um pessoal que está prometendo diferente, que está entregando. Então, realmente cobrem aquilo que a gente está prometendo. Porque eu acho que esse é o papel do político, é vir aqui, prometer,
falar, olha, vai ser assim e cobrar aquilo que a gente acredita. Sim. E a gente está aqui para ser cobrado mesmo. Vamos colocar o resultado final da nossa interativa, às 6 horas e 27 minutos. Eu já quero agradecer aqui a audiência de muitos simpatizantes desse partido novo que está sendo criado, que a gente sempre tem que cuidar esse novo partido. Novo partido, né? Fala partido novo, parece que é o partido novo que já não é mais tão novo assim. Mas quero agradecer a audiência e o pessoal também votou bastante. Então o resultado final da nossa interativa ficou o seguinte: TSE aprovando a criação de mais um partido, a Missão. Concordo, a legenda tem boas ideias, 61%, discordo, 30 partidos é demais. Na rede está organizado a Missão aí. O pessoal veio em peso. Vamos lá, um minutinho final para cada um. Deputada Laura Cito, então, muito obrigado pela presença aqui no Conversas Cruzadas. Valeu. Obrigada, Léo, pelo convite. Obrigada, Rafa, pelo debate, né? Eu acho que é uma discussão extremamente importante. O Brasil precisa avançar sobre o sistema político que nós temos para que nós possamos ter um sistema mais forte, mais nítido para a população, que nós possamos fortalecer a nossa democracia, as pessoas verem sentido participar da política, porque hoje, da forma fragmentada como é o nosso sistema, as pessoas se desidentificam. Quero dizer para o Rafa que eu talvez não seja talvez ser eleito, que a gente vai poder ver essa movimentação. Resistir a uma eleição, mantendo a coerência entre o início e o fim dela, já é um grande teste, né? Porque as pessoas não se movimentam, e tenho certeza que muitos desses atores liberais que se jogaram de corpo e alma no conservadorismo não se movimentaram somente em troca de cargos ou alguma benesse, também em busca do eleitorado, né? O eleitorado também vai te pressionando e tu vai indo conforme as pesquisas e muitas vezes saindo da perspectiva da qual tu estava ali. E eu acredito que no Brasil hoje o que nós precisamos não é de mais partidos, o que nós precisamos é de mais nitidez ideológica, de mais, pelo contrário, né, de menos partidos, inclusive de um sistema que na minha concepção deveria ser com lista fechada, com lista alternada por gênero, para a gente ter mais representação de mulheres, com representação racial nessas listas, né, para que nós possamos ter um Congresso menos inimigo do povo e um Congresso mais à cara do Brasil e um sistema democrático mais fortalecido. É isso que eu acredito e é isso que eu tenho debatido e lutado aí para que nós possamos ter no Brasil no próximo período. Muito bem, essa deputada Laura Cito, do PT, e o pessoal no chat aqui está elogiando o alto nível do debate. Eu concordo aqui, realmente, muito obrigado aí pelo debate que a gente conseguiu promover nessa tarde de um tema tão importante a partir da notícia da criação desse novo partido, a Missão. Rafa Luz, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui nessa tarde. Imagina, eu agradeço primeiro ao pessoal da sua produção, tá, que foi muito gentil comigo. Então vou agradecer a Mari, que eu acredito que seja Mariana, né, mas ela se apresentou como Mari, ao Eduardo e ao Sabala, você, que faz esse trabalho muito bacana. E obviamente vou estender esse agradecimento à deputada Laura Cito pela gentileza, enfim, por a gente manter o debate no alto nível. Acho que isso é importante, que as pessoas escutem o que a gente tem para dizer de maneira muito calma, de maneira muito sóbria, para que elas possam fazer os seus juízos de valores e aí escolher entre aquilo que elas acham melhor, e não entre aquele que grita mais ou aquele que tem mais like, por exemplo. A senhora falou uma coisa que me deixou profundamente reflexivo, e é verdade, de começar uma eleição com um discurso e terminar com o mesmo discurso. E eu pretendo fazer isso e me comprometo a fazer isso porque eu não estou em busca de like ou não estou em busca de vitória fácil. Eu estou em busca de entregar aquilo que eu acredito. E para o bolsonarismo, por exemplo, era muito fácil, né? O Bolsonaro dá like, o Bolsonaro chama, o Bolsonaro elege. E para o bolsonarismo era muito fácil. Eu não escolhi o caminho fácil, eu quero o caminho correto. Assim como eu tenho certeza que a senhora também quer esse caminho correto. Então que a gente possa ter sempre debates assim para que as pessoas olhem e vejam, não, eu me identifico mais com aquilo que a deputada Laura defende, eu me identifico mais com aquilo que o Rafa defende. Acho que essa é a grande importância dos debates, as pessoas conhecerem, as pessoas tomarem a sua decisão da melhor maneira. Agradeço demais o espaço, agradeço todo mundo do Rio de Janeiro, que me ajuda demais nesse trabalho nessa pré-candidatura. Posso deixar minhas redes sociais aqui para quem quiser me seguir lá? Claro, faça isso. Então @BombeirORafa, muito fácil, @BombeirORafa, então me siga lá, mande uma pergunta, estou 100% à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza do convite. Valeu. A confusão com o nome da Mari é muito comum, mas ela não é a Mariana, viu, Rafa? É a Marielle, Lapischi, a nossa editora. Então, Marielle, muito obrigado pela gentileza que falou comigo aqui no WhatsApp. Valeu, gente, valeu demais. Deixei para essa câmera aqui de cima, vamos colocar aqui o Rafa aqui no telão. Muito obrigado pela audiência, valeu o debate, valeu todo mundo que comentou aqui no chat, participou da nossa interativa. Amanhã tem mais Conversas Cruzadas a partir das 5h30 da tarde. Tchau, tchau.